Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Fale Inglês Fluente. Este é o primeiro episódio da série Fale Inglês Fluente, que tem como objetivo guiar você em uma jornada que vai te levar à fluência em inglês 10 vezes mais rápido. Eu sou Margarete Foscarini, a sua professora de inglês, e neste episódio nós vamos falar sobre os 4 princípios para que você fale inglês fluente 10 vezes mais rápido. Bem, o primeiro princípio que você precisa entender é como o processo de aprendizagem de uma língua acontece dentro do nosso cérebro. Antes de dar sequência, quero dizer, assista o vídeo até o final para que você consiga entender como você vai falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Então, para entender como o processo de aprendizagem de uma língua acontece, vamos pensar um pouquinho em como uma criança aprende a língua materna. Já é comprovado cientificamente que o bebê interage com o mundo externo ainda a informação dentro do útero da mãe. Aqui, para quem é pai, para quem é mãe ou para quem já teve a oportunidade de interagir com uma gestante, eu te pergunto, você já percebeu que o bebê mexe, que o bebê se agita, se comunica quando determinada pessoa interage com ele? Sim? Pois é, neste momento ele está se comunicando com o mundo exterior. E quando o bebê nasce, ele segue interagindo com as pessoas ao seu redor, de maneira passiva no início, é claro, sorrindo, dando gargalhada, depois aprendendo a balbuciar alguns sons, tentando imitar o som das palavras que ele escuta. Porém, temos o conhecimento de que uma criança começa a falar as primeiras palavras por volta dos 2 anos de idade, não é mesmo? Alguns começam um pouco antes, outros um pouco depois, depende um pouco do grau de interação que esta criança tem. Mas quais são as primeiras palavras que a criança aprende a falar? Geralmente a criança começa falando papai ou mamãe e ainda não é de uma maneira muito clara. Mamã, papá. Mas as pessoas ao seu redor lhe entendem, se emocionam e confirmam a sua comunicação. Você alguma vez se perguntou o porquê que as primeiras palavras que uma criança aprende são papai ou mamãe? É simples, porque as palavras papai e mamãe são aquelas que a criança ouve diariamente e várias vezes ao dia. Geralmente é dessa forma que acontece, não é? E isso acontece durante todo o seu período de desenvolvimento. Com esta repetição, o cérebro da criança internaliza os sons dessas palavras e então ele começa a imitar estes sons, falando as suas primeiras palavras e confirmando esta comunicação, interagindo. É lindo esse processo, não é? Agora, falando em ter fluência em inglês, você deve estar se perguntando, quer dizer então que vai levar mais ou menos 2 anos para eu começar a falar inglês? Não, calma. Você já é adulto. Você já tem fluência em pelo menos uma língua, que é a sua língua materna, não é verdade? Então, o processo de aprendizado de uma nova língua é um pouco diferente em alguns aspectos. Como adultos racionais, nós temos o poder e a maturidade de compreender as coisas de maneira objetiva, o que uma criança não tem. Por exemplo,
Uma criança que escuta palavrão vai provavelmente repetir palavrão em momentos inoportunos, porque ela não tem a maturidade cognitiva para saber que não é adequado dizer certas palavras em certos momentos, não é verdade? O que eu quero deixar claro com isso aqui é que uma criança não raciocina, não tem o conhecimento e a maturidade de filtrar as coisas que você, ser humano, adulto e racional, tem. Este raciocínio e maturidade cognitiva vão ajudar você a fazer as escolhas certas para você falar inglês fluente 10 vezes mais rápido na sua jornada. Seguindo este princípio que a criança aprende a falar primeiro as palavras que ela ouve com mais frequência, você vai falar inglês fluente 10 vezes mais rápido, se você colocar o inglês na sua vida. Se você seguir o método que eu vou te ensinar nos próximos episódios da série Fale Inglês com Fluência. Imagina que, seguindo os métodos tradicionais de ensino, as escolas tradicionais, você consegue chegar à fluência em 4, 5 ou 6 anos, mais ou menos, estudando a língua, dependendo da metodologia e do tipo de aprendiz que você é. Seguindo essa média, então, é possível aprender inglês em 5 anos. Se nós calcularmos, temos aqui 60 meses para você ser fluente em um método tradicional. Mas dividindo este método tradicional por 10, você vai falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Isso significa 6 meses. Isso é possível? Sim, isso é possível. Eu consegui ser fluente em menos de 1 ano, sendo que eu saí do absoluto zero em inglês e já trabalhava com inglês, já tinha inglês fluente em menos de 1 ano. Isso que eu aprendi inglês em um período que não existia celular, não existia internet, não existiam ferramentas de streaming. Em dezembro de 96, eu trabalhava em uma candy store, uma loja de balas onde eu vendia lanches e doces, vendia lanches como sanduíches, pastéis, etc. E tudo em inglês. Aí você faz a conta e diz, mas não temos 6 meses aqui, temos 11 meses. Verdade. 11 meses não é 10 vezes mais rápido do que a média, não é verdade? Mas lembre que naquela época não havia celular, não havia internet, não haviam ferramentas de streaming, ou seja, as oportunidades de interagir com a língua eram precárias. Apenas o material didático, a fita cassete, quem aí se identifica, quem lembra do tempo da fita cassete, ou algumas músicas em inglês que a gente ouvia no rádio. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu escutava Beatles no rádio. Bom, o nosso cérebro tem uma capacidade enorme de evolução e de aprendizagem. Somos muito mais capazes do que podemos imaginar. A questão é que precisamos sempre raciocinar, precisamos nos colocar à prova e, principalmente, precisamos perceber que estamos aprendendo, que estamos evoluindo para ter motivação e a comprovação que a nossa comunicação está funcionando, que estamos realmente tendo fluência. Para você ser fluente 10 vezes mais rápido, você precisa imergir neste mundo que você quer fazer parte, que é falar inglês fluente. Lembra do porquê das primeiras palavras que a criança aprende a falar? Por que geralmente ela aprende a dizer papai ou mamãe primeiro?
Porque papai e mamãe são as palavras que ela escuta repetidamente. Ela ouve essas palavras várias vezes no dia e ainda assim leva quase 2 anos para aprender a falar. Por quê? Porque é assim o processo do nosso cérebro. Precisamos emergir, precisamos entrar dentro deste mundo ao qual queremos pertencer. Então, para você falar inglês fluente 10 vezes mais rápido, você precisa imergir nesta língua. Agora você deve estar dizendo, mas eu não tenho tempo para estudar inglês todos os dias. Eu não tenho tempo para estudar inglês várias vezes ao dia. Calma, calma. Eu desenvolvi um método que vai guiar você, que vai te ajudar como falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. E tudo isso eu fiz baseado na minha experiência e na experiência de alunos meus que já conseguiram alcançar seu objetivo, porque seguiram essa metodologia. Vou te dar um exemplo. Isso já está comprovado. Em 2008, um aluno me procurou dizendo: Teacher, eu preciso aprender inglês em 4 meses. Uau! Em 4 meses! Até então eu não tinha refletido que o meu processo de aprendizado tinha sido um pouco mais longo. Mas este aluno queria aprender em 4 meses. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um plano de estudos que ele colocou em prática. Ele fazia as aulas de inglês e, fora isso, ele imergia na língua. Em 4 meses, ele viajou para a Austrália, conseguiu viajar pela Austrália, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, novas culturas e sem barreira linguística. Ou seja, ele conseguiu falar inglês fluente em 4 meses. Complementando, então, o primeiro princípio básico para falar inglês fluente 10 vezes mais rápido é conhecer como aprendemos uma língua. E como é? Ouvindo, imergindo nesta língua diariamente. E agora, para dar sequência, vamos ao segundo princípio básico. Qual será o segundo princípio básico que você precisa entender para falar inglês 10 vezes mais rápido? Simples. Reflete um pouquinho comigo. Qual é o verdadeiro significado de ter fluência em uma língua? Muitos pensam que para ter fluência em uma língua, você precisa falar tudo 100% gramaticalmente correto. Você precisa saber todo o vocabulário. Não é verdade? Mas isso não é verdade. Isso é mito. E eu vou te ajudar a entender isso. Pensa nas pessoas que vivem ao seu redor. Pense um pouco na sua língua materna. Você sabe tudo em termos de estrutura, vocabulário e gramática? As pessoas que vivem ao seu redor falam o português 100% correto, relacionando a gramática, vocabulário, etc? Não, as pessoas não falam o português 100% correto. Mas o que isso significa? Isso significa que elas não são fluentes? Não. Isso apenas significa que as pessoas não usam a língua 100% gramaticalmente correta. Mas elas se comunicam. Elas conseguem enviar a mensagem que elas querem enviar e elas conseguem entender o que a outra pessoa fala, da mesma maneira que você está entendendo tudo o que eu estou falando, certo? Vamos entender um pouquinho melhor isso tudo. Ser fluente em uma língua significa principalmente entender, conseguir falar, expressar a sua mensagem e entender o que o outro está falando. Ou seja, se comunicar de forma clara. Bom, deixa eu te explicar um pouquinho mais. Temos 3 passos para entender isso 100%. O primeiro passo é você entender que você precisa ter clareza da mensagem que você quer comunicar.
O segundo passo, você precisa saber passar essa mensagem para que seu interlocutor, para que a pessoa que está te ouvindo entenda o que você está dizendo. E o terceiro passo, você precisa ouvir esta outra pessoa e compreender a mensagem que ele te passa. Isso é ter fluência, quando você se comunica de forma clara. E entende a outra pessoa. Você fala com clareza e você entende com clareza. Isso é o verdadeiro sentido de ter fluência. Vamos recapitular um pouquinho? Vamos ver então. Falamos até agora de 2 dos 4 princípios básicos para você falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Qual foi o primeiro princípio que falamos? Que é preciso entender como aprendemos uma língua. Nosso cérebro precisa ouvir repetidamente e então reproduzir estes sons e ter a confirmação da nossa comunicação. Então, para você falar inglês 10 vezes mais rápido, você precisa imergir no idioma. Principalmente, ouvir algo em inglês ao longo do dia, todos os dias. Isso precisa fazer parte da sua rotina. O segundo princípio básico é que você precisa entender o significado de ser fluente em uma língua. Ser fluente em inglês significa comunicar-se em inglês de maneira clara. Isso é, falar e entender com clareza. E qual seria o terceiro princípio básico? Bem, o terceiro princípio básico para você falar inglês fluente 10 vezes mais rápido, é entender que somos seres humanos. Somos falhos e precisamos ser resilientes. Entender que às vezes pode acontecer de você não conseguir imergir no inglês em um dia, em outro dia. Tudo bem, isso é tranquilo. Você pode estar se questionando, mas isso vai prejudicar a minha fluência ou a rapidez com a que eu quero ter fluência? Não. Isso não vai prejudicar sua fluência desde que você não use essa dificuldade como desculpa para não praticar no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Ou seja, está tudo bem não conseguir praticar em um ou outro dia, mas precisamos manter o foco, precisamos ser resiliente. Como fazer isso? É preciso ter sempre muito claro o destino da nossa jornada. É preciso ter claro onde você quer chegar. Como você vai falar inglês fluente 10 vezes mais rápido? Foca. Mantenha o objetivo. Assim, você vai se manter motivado. Você vai permanecer no caminho, vai permanecer na jornada e, consequentemente, você vai falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Bom, dentro deste processo de resiliência, temos o quarto princípio básico. Você também precisa entender que o seu estado emocional interfere na sua fluência. Isso quer dizer que, neste quarto princípio básico, para que você fale inglês fluente 10 vezes mais rápido, você precisa ser resiliente e você... Bom, como vamos entender isso? Imagina que você está agora na frente do rei da Inglaterra e tudo que você precisa fazer é cumprimentar o rei de forma natural, em inglês, claro. E aí, vai fluir naturalmente ou vai dar branco?
Você já passou por situações em que deu um branco, que parece que você não sabia nada, que você tinha esquecido tudo o que você queria falar? Isso pode ter acontecido no momento de fazer uma prova, no momento em que você conheceu aquela pessoa especial, ou em um momento em que seu estado emocional foi abalado por alguma razão. Pois é, este branco acontece quando a gente fica nervoso, quando a gente perde o controle emocional, quando de alguma forma o nosso estado emocional fica abalado. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Como eu já falei, eu comecei a estudar inglês em 1996. Naquele ano fiz 4 níveis. O primeiro nível de inglês eu fiz no primeiro mês, no famoso curso intensivo, curso de verão das escolas de inglês. O segundo nível eu fiz um semestre normal, que foi de março a julho de 96. Mas em julho deste ano, eu perdi meu emprego, eu fui demitida. Então eu resolvi dar uma virada na minha vida. Eu decidi fazer aulas particulares porque eu queria acelerar o meu aprendizado de inglês. Então eu me organizei para viajar para Londres. E foi aqui que realmente comecei a aprender inglês. Por quê? Porque agora eu tinha um destino certo, eu tinha um objetivo certo. Eu queria falar inglês fluente. De julho a novembro, fiz 2 níveis de inglês na modalidade particular. E durante este período, eu realmente imergi no idioma. Fazia todas as atividades propostas, falava inglês comigo mesma na frente do espelho. Eu olhava para mim e imaginava o reflexo do espelho sendo a outra pessoa falando comigo. Mas lembra que naquela época não existia celular, não existia internet e não existiam ferramentas de streaming. O que eu fazia era colocar a fita cassete para rodar e ouvir as lições de listening várias vezes. Eu fiz isso repetidamente até que eu me senti segura para conseguir me comunicar em inglês, me expressar em inglês. E não só repetir o que eu ouvia, e sim pensar e expressar o meu próprio pensamento em inglês. Bem, resumindo, viajei para Londres em novembro de 96, mas quando eu cheguei na imigração em Londres, eu tive um choque. Naquele momento eu não lembrava mais nada de inglês. Meu Deus, e agora? O que veio à minha cabeça? Eu pensei, meu Deus, eu paguei, eu investi o que eu não tinha para aprender inglês e agora eu não consigo falar. Eu estava desesperada. Qual é a primeira coisa que o ser humano tenta fazer em um momento de dificuldade como este? Livrar-se da responsabilidade, não é? Pois eu responsabilizei meus professores por aquele fracasso. E nem o oficial da imigração foi simpático comigo, pois para ele eu era uma imigrante suspeita, propícia a ficar na Inglaterra, porque eu tinha 26 anos, eu era solteira, eu não tinha filhos, eu não tinha um emprego e nem residência própria no Brasil. Eles não querem pessoas assim, porque são pessoas que provavelmente moram no país. Enfim, naquele momento de desespero, eu tentei me acalmar e me acalmei, consegui. E à medida que eu fui me acalmando, as palavras foram voltando e a minha memória voltou no normal e tudo deu certo. Um mês depois deste episódio, eu já estava trabalhando em uma loja de balas, onde eu vendia doces e lanches e atendia a todas as pessoas em inglês. Ou seja, eu consegui inglês 10 vezes mais rápido do que a média em um período em que não existia celular, internet, ferramentas de streaming. Essas ferramentas facilitam o processo de imersão na língua, o que te ajuda a falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Para finalizar, vamos resumir o que nós aprendemos neste vídeo. Quais são os 4 princípios básicos
que você precisa entender para falar inglês fluente 10 vezes mais rápido? Bom, primeiro você precisa entender como o processo de aprendizagem acontece. Como é? Imergindo no idioma. Este é um segredo. Segundo princípio, entender o verdadeiro significado de falar inglês fluente. Qual é? Comunicar-se com clareza, falar e entender. Qual o terceiro princípio? Entender que você precisa ser resiliente. Tá tudo bem se você não conseguir imergir no inglês em um dia, mas você não pode fugir do foco. Você precisa lembrar que para falar inglês fluente 10 vezes mais rápido, você precisa imergir no idioma. E qual é o quarto princípio? O quarto princípio é você ter controle emocional, porque quando o seu estado emocional fica abalado,